Muito bem. Então, vocês lembram, né, que durante o período da literatura americana chamado de Lost Generation, o que havia era guerra, né? E os autores ficaram afastados do território americano porque não concordavam com a guerra, né? Não aceitavam a participação dos Estados Unidos na guerra e ficaram assim como que sem horizonte, quer dizer, eles não tinham mais fé no país, eles não queriam retornar aos Estados Unidos porque não viam essa perspectiva de futuro dentro do território americano. E isso acabou aparecendo nas obras, por quê? Porque além da guerra, foi um período para os Estados Unidos em que havia muito dinheiro circulando, certo? Muitos milionários, muita produção, né? Muito recurso. E, claro, muito esbanjamento, tá? Então, vocês lembram, né, do Great Gatsby, que refletia bem isso daí. Mas isso aconteceu a partir do final da guerra, tá? Então, depois que passou a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos ficou, vamos dizer assim, bem na foto, tá? Apesar de ter participado da guerra, a destruição maior era na Europa, tá? A Europa foi que ficou em ruínas, vamos dizer assim, certo? A maior desgraça em termos materiais, além dos outros termos, né, foi no território europeu, tá? Então vamos dizer que foram essas ruínas ou essas perdas materiais, essa destruição maior, foram nos territórios outros que não o americano. Então havia muito dinheiro, havia desenvolvimento, né? Havia, vamos dizer assim, poder, e os milionários começaram a esbanjar esse dinheiro, começaram a gastar, como se diz na linguagem popular, a rodo, né? A torto e a direito. E claro que às vezes a fonte seca, né? A gente vai gastando, 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 sem uma reposição maior, e aí a fonte acabou secando, certo? Aí o que aconteceu? A Primeira Guerra Mundial durou 5 anos, foi de 14 a 18. E aí, ao longo de 10 anos, praticamente, né, os Estados Unidos ficou bem na foto, como se diz, e aí, por causa disso, começou a emprestar dinheiro para reconstruir, para ajudar na reconstrução desses outros países que ficaram em frangalhos, vamos dizer assim. E emprestou muito dinheiro, porque tinha dinheiro, né? Então emprestou para muitos outros países, muitos outros governos para ajudar nessa reconstrução. Só que esse dinheiro não voltou. Os países não conseguiram, para quem os Estados Unidos emprestou dinheiro, não conseguiram pagar de volta o empréstimo. E aí, se eu te dou todo o meu dinheiro e você não consegue me pagar de volta e eu não consigo reaver o meu dinheiro, o que é que acontece comigo? Eu vou para o buraco, que foi exatamente o que aconteceu com os Estados Unidos, tá? E esse foi o esbanjamento dos milionários da época, mais os empréstimos que foram feitos, tá? Não foi só o governo americano que emprestou. Os próprios milionários, né, porque eram donos de indústrias, de empresas e que queriam se aproveitar
da situação que estava acontecendo lá na Europa, que é mais ou menos o que acontece agora, né? E aí começaram a investir, a gastar dinheiro e a emprestar dinheiro, e aí não receberam esses empréstimos de volta. E isso, então, provocou o que nós conhecemos como a grande crise financeira de 29, que é chamada Grande Depressão de 29, tá? Então, os Estados Unidos não conseguiram reaver o dinheiro, né? E aí foram para o buraco, certo? Literalmente foram para o buraco. Então, vocês imaginem como estava ou como ficou o espírito dos autores americanos, certo? Que já estavam, de certa forma, desestimulados, né? Desmotivados, desesperançosos, e aí saíram da guerra. Quando estavam achando que ia ficar tudo melhor, veio a grande crise de 29. E essa grande crise, tá? Ela não foi só financeira, certo? Ela também abalou os valores morais, né, do povo americano, certo? E isso se refletiu nas obras. Por quê? Porque já havia, vocês lembram que a gente falou aqui, né, aquele desequilíbrio das classes sociais, aquela coisa de produção e trabalho, trabalho e salário, aquela coisa das pessoas mais ricas e mais pobres. Quem era mais pobre trabalhava para o mais rico ficar mais rico e ele tentar sobreviver com o dinheiro pouco que ganhava. Então, essa situação, ela acabou se refletindo nas obras daquela época, como vocês vão ver, né? Nos seminários que vão ser apresentados aqui. Então, o que se intensificou nessa época, além do desespero, né, pela fome, pela miséria, pela falta de dinheiro, foi, vamos dizer assim, a queda dos valores morais da sociedade americana, certo? E aí, claro, se eu estou numa situação de desespero e eu não tenho, vamos dizer assim, critérios morais, né, vamos dizer, elevados, eu vou usar de malícia, né? Eu vou roubar, eu vou fazer coisas erradas sem me importar muito com isso, porque eu vou usar a desculpa de que eu estou lutando pela minha sobrevivência, que eu estou tentando botar a cabeça fora d'água. E aí a sociedade americana passou um período, certo? Que não foi um período muito curto, dentro desse turbilhão de sentimentos ruins, vamos dizer assim. Então a gente tem aí, vocês vão ver, nas duas obras, principalmente nessas duas obras do John Steinbeck, Of Mice and Men and the Grapes of Wrath, vocês vão ver que ele mostra essa, essa deterioração dos valores morais da sociedade naquela época, tá? A gente não tem exatamente como prever ou como dizer certo, né, assim, de forma bem específica, quanto tempo isso durou. Mas para vocês terem uma ideia, vamos dizer assim, a reversão dessa situação degradante só veio ocorrer praticamente 5 anos depois da Segunda Guerra Mundial. Porque logo depois, né, dessa coisa toda aí, quando o pessoal estava no meio dessa catástrofe toda, veio a Segunda Guerra Mundial. E aí a coisa ficou ainda pior, como vocês sabem, né, pelos conhecimentos que vocês têm. O mundo entrou num colapso completo, tá? E aí
a Segunda Guerra Mundial só acabou em 1945, tá? E a literatura americana só voltou a respirar, vamos dizer assim, ou a se fortalecer a partir de 1950, quando a gente estabelece que começou a chamada Beat Generation, sobre a qual nós vamos falar na terça-feira que vem, né? Inclusive com uma apresentação do Antônio, né? Que vai nos brindar aqui com uma performance, né? Mas a situação foi essa, tá? A sociedade americana passou um longo período de tempo mergulhada nesse contexto tenebroso, tá? De degradação, de sofrimento, de miséria, de dor, de luta, de falta de pudor, né? De falta de moral. E isso tudo foi aparecendo aí nas obras que surgiram. Vocês prestem atenção numa coisa que é interessante. Eu já disse para vocês que a literatura americana, né, ela é igual uma mola, né? A pessoa vai e volta, a literatura sobe e desce, sobe e desce. Então, embora a gente estivesse passando por todo esse problema, a literatura americana nunca deixou de produzir. Quer dizer, os autores, mesmo longe ou mesmo fora do território, eles continuaram produzindo obras de grande valor, como vocês já viram aqui, né, com Hemingway, com Fitzgerald, certo? E agora, de volta ao território americano, eles vão se deparar com toda essa catástrofe, certo? E isso, claro, a gente já falou aqui que a literatura nada mais é do que a representação ficcional do contexto social, histórico, cultural, tá? Então vocês vão ver que quando a gente passar dessa fase, que entrar na fase do tá tudo bem, paz e amor, né, beleza, essas manifestações culturais vão acontecer em várias formas, inclusive na arte, na música, né? Então a literatura é isso. A literatura não é só os livros, né, os romances escritos. A literatura é a expressão da arte, uma das expressões da arte, que é a representação ficcional do contexto de uma determinada sociedade em um determinado momento, tá? Então, a sociedade americana está neste momento mergulhada. Se nós fôssemos fazer um paralelo, tá? Tirando a guerra, certo? Que ainda está acontecendo, certo? Também, né? Mas a sociedade americana, nesse momento, nesse período, estaria mergulhada na Deep Web, certo? Naquela área negra da web, né? Onde não tem pudor, não tem moral, não tem nadinha. Todo mundo faz tudo que é de errado que pode fazer, né? Por uma razão ou por outra, no caso da literatura americana e da sociedade americana, para tentar sair da crise ou sobreviver a ela, tá? Então, basicamente, foi isso que aconteceu durante essa era, né, esse período aí que nós conhecemos como Depression Era, ou a Grande Depressão, tá? Não sei se vocês entenderam bem, né, o que é que está se passando. E aí vocês prestem atenção que na hora que os seminários forem acontecendo, tentem fazer um paralelo com isso que eu estou dizendo, tá? Como nós fizemos com o Great Gatsby, por exemplo, tá? Que é o típico milionário americano, certo? Pena que eu não era vivo naquela época, né? Porque se eu fosse, eu ia pedir que ele fizesse uma festa na minha casa.
Tá certo, gente? Então, isso é, ou esse é o panorama da sociedade americana naquela época. Adria, Cassiane, vocês compreenderam o que eu falei? Sim, professor, boa tarde. Boa tarde. Adria, Estava até querendo você. falar com o senhor. Sim, Como sim, é? tudo certo, professor. Certo, Cassiane. O que você disse, Adria? Eu queria falar com o senhor sobre a apresentação de hoje. Menino Arthur, Pode falar. eu acabei de falar com ele está no hospital desde ontem e também não me avisou, né? Eu acabei de perguntar, ele me avisou agora. Aí ele também não falou com o senhor, mas se o senhor quiser, eu posso apresentar sozinha. Bom, Adria, essa decisão não é minha, é sua, tá? Se você quiser apresentar, vai haver um Mas espaço aí, para. no caso, para não prejudicar ele, né? O que o senhor acha? Eu acho que não há esse problema. Se ele ajudou você a preparar o seminário, não haverá Não, prejuízo, não, tá? a gente não se reuniu, ele não conseguiu fazer o slide, eu fiz a minha pesquisa, no caso, né, eu ia mandar para ele, só que o computador dele deu problema, aí ele ficou de ajeitar e até agora não ajeitou, e aí eu mandei mensagem para ele que a gente iria apresentar sem o slide. Aí eu ia falar a minha parte e ele a dele, só que agora ele acabou de falar que está no hospital. Sim, mas a minha pergunta é: você está com o seminário pronto para apresentar, Adria, ou não? Ele, sim, a minha pesquisa tem. Então você apresenta, tá? E depois a gente resolve a situação do Arthur, porque Tá, ok. precisa ser uma coisa de cada vez, tá? Tá. Muito bem. Então nós vamos primeiro fazer o seminário do grupo de hoje, tá? Que está na tabela, certo? Na sequência. E aí depois que eles acabarem, você pode então mostrar, apresentar aí a sua tela, tá? E fazer o seu Eu só não tenho seminário. slide, professor. Não tenho slide. Não faz mal, você apresenta Tá como bom. você. Agora lembre que você precisa postar os slides lá na plataforma, tá? Tá bom. Bom, vamos aproveitar então para a gente tentar lembrar e esclarecer o que a gente falou na semana passada, tá? Na semana passada, vocês tiveram uma semana sem pontuação. Então, aqueles grupos que haviam feito a apresentação na semana retrasada e mais os grupos que vão apresentar esta semana devem postar lá na plataforma, tá? Que vale ponto. Esta semana. Aí na próxima semana é outra semana sem pontuação, mas há seminários. Quando for na outra semana, que já é com pontuação, novamente todos os grupos devem postar os seus seminários atuais lá na plataforma. Ficou claro isso, gente? Tu vais postar o que tu já fizeste na semana anterior. Aí este que tu vais apresentar na próxima semana, tu só vais postar na outra. Entendeu? Tá claro isso, gente, para vocês? Não? Adria, Cassiane, entenderam, gente? É Sim, assim, professor, tá? entendi. Vamos simplificar. Vocês sempre vão postar os seminários de vocês na semana que tem pontuação, tá? Aí, os seminários que vocês vão postar são aqueles que vocês tiverem apresentado mais recentemente. Tá ok? Muito bem, então, Aline e Rayana, não é isso? Tu vais apresentar sozinha? Bom, eu vou apresentar aqui, vou compartilhar a tela, tá? Não, se quiser apresentar sozinha, não tem problema. Ela fica sem a pontuação. É simples. Quem te disse que ele não vai ficar? Se ele não vai apresentar nem fazer seminário? É,
Se vocês estiverem vendo a tela, tá, Cassiane e Adria, vocês me avisem. Tá tudo bem? Tá dando Tudo para ver? certo. Tá, Tá. então eu vou passar aqui para a Aline e a Rayana. Boa tarde, gente do online, do presencial. Espero que vocês estejam me escutando bem. Amém. Hoje a gente vai falar um pouquinho da obra Mice and Men, do John Steinbeck. Primeiramente, vamos falar um pouquinho sobre a vida e morte do autor. Ele nasceu em Salinas, Califórnia, no dia 27 de fevereiro de 1902 e faleceu no dia 20 de dezembro de 1968. Ele foi um escritor norte-americano muito famoso pela sua obra As Vinhas de Ira. Ele foi muito influenciado pela economia agrícola, que cresceu, e pelas lutas provocadas pela Grande Depressão. Isso, inclusive, é uma das maiores características deles que se refletem bastante em sua obra. Ele recebeu o Prêmio Nobel de Literatura e o Prêmio Pulitzer, ambos em 1952. 62. Ainda falando um pouquinho do autor, ele se casou 2 vezes. Alguns sites dizem que foi mais de uma vez, mas acredito que oficialmente foram essas 2 vezes, que a primeira foi com uma cantora chamada Guildelon Conger, que foi em 1943, e ele teve 2 filhos, só que logo após isso ele se divorciou em 1949, e um ano após ele ter se divorciado, ele já se casou novamente com a Elaine Scott. Então ele foi um grande lover, né? Ele também ingressou na Universidade de Stanford, no qual ele ficou de 1920 até 1922 cursando Biologia Marinha, mas ele acabou que não conseguiu o seu diploma de curso. Ele fez várias coisas ao longo de sua vida, inclusive na faculdade foi quando a alma poeta dele, digamos assim, se aflorou, que foi quando ele começou a publicar determinados contos e histórias. E, como eu tinha dito anteriormente, ele fez bastante coisa. Então, ele foi aprendiz de pintor, jornaleiro, caseiro, vigilante, servente na construção civil, e também, como ele estava querendo bastante mergulhar na escrita dele, ele foi trabalhar no campo. Então ele foi um servente braçal, ele foi trabalhar no campo para poder de fato mergulhar naquela experiência de escrita. Então ele queria se basear realmente no que ele estava escrevendo, não apenas com ideias, mas com algo palpável que ele já passou. Agora, falando um pouco das características da obra de Steinbeck. Ele fala da vida do trabalhador migrante e ele usa a sua ficção como uma forma de protesto social, criticando a exploração que ele percebeu no coração da economia agrícola. Ele também se preocupa bastante com os trabalhadores rurais e ele tem um grande fascínio pela terra. Enfim, ele foi trabalhar lá só para ter mais experiência para falar sobre o assunto. E também ele transmitiu um realismo de experiência e criou perfis reais e atraentes para os seus personagens. É interessante que, na pesquisa que eu estava fazendo, alguns sites falavam que ele tinha características realistas, outros falavam que ele já era um pouco romântico nas suas obras. Acredito que essa parte do romantismo é porque algumas características dele eram simbólicas, ou seja, ele usava um pouco do mito para escrever. E também tem o fato da jornada dos heróis épicos, que a gente vai ver mais tarde com outro grupo nas Vinhas de Ira, Iras de Vinha. Enfim. E ele também tem arquétipos fortes dos personagens, que ele usa de comparação e metáfora. Então, eu acredito que, por conta disso, apesar do contexto realista, por conta dessas estruturas que ele usa, as pessoas acreditavam que ele era ou tinha características românticas em suas obras. E também teve as suas obras principais, que começou em 1935, que foi O Milagre de São Francisco. Nós temos Ratos e Homens, 1937, As Vinhas de Ira, que foi em 1939, que foi considerada a sua obra-prima. E a gente também tem A Leste do Paraíso, em 52, O Inverno do Descontentamento, em 1961, e As Viagens com Charlie, 1962, que eu acredito que foi a última obra que ele publicou. Inclusive, foi esse livro que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, e também Steinbeck ele solidificou o seu papel como um dos escritores mais emblemáticos do século XX. E tem aqui uma parte de Vinhas de Ira, mas é spoiler do outro grupo, então vamos pular essa parte.
E aqui o contexto no qual o professor já estava explicando, mas que será mais enfatizado pela RAI. Boa tarde, pessoal. Continuando o nosso trabalho, agora a gente vai ver um pouquinho do contexto da obra, né? Qual é o cenário onde essa obra se passa. E aí, o professor já explicou bastante, e aí eu vou só continuar um pouquinho. A obra, ela, como a gente vai ver daqui a pouquinho, ela foi escrita em 1900 e lançada, no caso, em 1937, né? E o contexto dela se passa um pouquinho depois da Grande Depressão, ou seja, nossos personagens eles vão estar vivendo os efeitos, né, da Grande Depressão, dessa crise. E aí eu trouxe algumas fotos, né, porque é sempre bom a gente ilustrar. Além de tudo isso que o professor falou aqui para a gente, o que foi o estopim da crise foi que os americanos eles estavam vivendo tanto essa vida boa, né, que eles estavam, como o professor estava falando, gastando assim, né, investindo, não estavam tendo preocupação nenhuma, porque as coisas estavam boas, então para que se preocupar? E aí, então, né, no ano de 1929, né, isso aqui tudo ali em Nova York, né, essa situação aqui, as pessoas começaram a investir loucamente, porque o valor das ações nessa época estavam bons, estavam rendendo os investimentos. Né? E aí eles começaram a investir muito e todo mundo de uma vez. E aí isso acabou causando uma crise e houve a queda da Bolsa de Valores de Nova York. Né? E isso foi nesse ano aqui, nessa década de 1929. Com isso, que se a Bolsa, né, quebrou, os investidores, as pessoas que tinham ações lá, logo foram perdendo também tudo que eles tinham investido, né? E aí, além da crise, recebe também esse nome de a Grande Depressão, porque realmente houve depressão nessa época. Né? Não era só a depressão do buraco que os Estados Unidos tinham caído dentro, né? Mas também a depressão no sentido emocional do que aquelas pessoas estavam vivendo. Era comum nessa época as pessoas se suicidarem, porque elas tinham perdido tudo. Muitos deles, antes da crise, vendiam suas próprias casas. Eu acredito que hipotecavam, né, que é comum hipotecar as coisas nos Estados Unidos, para poder investir nas bolsas e assim receber lucros. Mas aí, com a quebra da bolsa, todo mundo perdeu tudo. E aí, aqui a gente tem algumas fotos, né? Eu procurei bastante para me certificar de que as fotos eram reais, né? Que na internet a gente pode deixar qualquer coisa. Na primeira foto, a gente vê que ali nessa partezinha de cima, no banner, né, tem free coffee and donuts for the unemployed, ou seja, café e donuts grátis para os desempregados. E aí as pessoas estão na fila, né? A gente vê que tem bastante homens, né? Acho que majoritariamente são homens e brancos. Isso é uma coisa importante da gente notar. Na segunda foto, aí são dois homens construindo um abrigo, literalmente na sarjeta, né, gente? A gente vê como que as pessoas estavam. E na última, também homens, eu acredito que tudo isso aqui em Nova York por causa das vestimentas deles, né? Eram umas vestimentas assim melhorzinhas, né? Talvez o que eles tinham conseguido ficar, né? Com só as roupas. E na última foto, uma pessoa desempregada vendendo maçãs por 5 centavos, gente. 5 centavos americanos, né? Então, essa aqui era a situação que ele estava. Essas fotos, eu assim, ainda ouso dizer que elas são bonitas por estarem ainda se retratando da situação da crise ali em Nova York, que foi, né, o epicentro, né, da crise. Mas, como eu pude falar, a gente só está vendo aqui homens brancos. Tem 1 ou 2 homens negros aqui nessa fila de comida, né, de café e donut, e isso é muito significativo, porque as pessoas estavam, era geral, as pessoas estavam sem emprego, né? E quem tinha prioridade eram os homens, mas os homens brancos para eles conseguirem emprego. Os homens negros não, eles não tinham. Mulher não, porque quem tinha que cuidar da casa era o homem, mulher não tinha por que buscar emprego. E pior ainda se fosse imigrante, porque o imigrante, se ele conseguisse um emprego, ele ia estar tirando o emprego do nativo. Então havia muito essa questão preconceituosa e racista também durante a crise, né? E a gente vê que num momento difícil, nem assim o ser humano, né, abre a sua cabeça, não pensa em valorizar as pessoas. Essa questão também racial e sexista é importante
para a nossa obra, que vai ficar bem representado isso, né? Então, aqui nós vamos falar, como eu já disse, de Ratos e Homens, de 1937, e os personagens principais são o George e o Lenny, né? Eles são 2 trabalhadores itinerantes na Califórnia dos anos 30, ou seja, pouquinho depois da crise, né? E a história se passa, né? Ou seja, o cenário ali, o tempo de toda a história, é um livro bem curtinho, tem 100 e pouquinhas páginas, durante 4 dias, de quinta até sábado, né? Enquanto ambos começam a trabalhar num rancho chamado Soledade. Eles chegam lá quinta e a história acaba sábado. É trágico. Literalmente, gente. E o George, ele é um homem pequeno, inteligente, que cuida do amigo Lenny, que é um homem forte e grande, com algumas dificuldades cognitivas. A obra foca na amizade dos dois enquanto eles passam por momentos difíceis causados pela Grande Depressão e também demonstra os efeitos da crise na vida dos homens da classe trabalhadora, né? É importante isso aqui, classe trabalhadora. Até nas ilustrações do livro, a gente vê que são 2 extremos diferentes, né, dos Estados Unidos. Nós temos o oeste e o leste. Em Nova York, eles tinham uma vestimenta. E provavelmente aqueles homens ali eram os empresários, né? E tudo mais. Porque antecedente à crise, igual o professor estava falando, o Scott Fitzgerald vai representar muito bem nas obras dele esse American Way of Life, né, que era a vida boa que os americanos tinham. Gente, isso virou assim um comportamento, virou um lema. Eles estavam vivendo uma vida tão boa que eles estavam querendo vender essa imagem, né? Viva o estilo de vida americano. E era tudo lindo, e não era só uma coisa para vender, era a realidade. Seria utópico se não fosse verdade. E o Fitzgerald vai ilustrar isso muito bem, né? Em O Grande Gatsby, Suave à Noite, Belos e Malditos. Então, as vestimentas são diferentes. Então, quando eu estava procurando fotos que eu não coloquei aqui, porque eu não achei tantas quanto eu queria, as roupas do George e do Lenny são diferentes. A gente já vê, eles estão vestindo aqueles macacões suspensórios, né? Umas roupas assim mais diferentes, os sapatos também, casaco, não era aquela coisa, né, pesada, sobretudo chapéu, cartola, enfim. E essa amizade deles começa já de muitos anos, porque o George cuida do Lenny quando o Lenny perde a tia dele, que era a pessoa que tinha para cuidar dele, né? E eles são o contraste, né? O Lenny é o homem grande e forte, mas ele precisa ser cuidado pelo amigo pequeno dele. E é interessante, o nome dele é Lenny Small, né? Small é pequeno, sendo que ele é grande, né? Então aí tem uma certa ironia. Por que eles são trabalhadores itinerantes? Aí a gente começa a fazer o paralelo com a crise, porque nessa época era comum que as pessoas viajassem em busca de emprego, né? Então eles ficavam perambulando por aí, conseguindo emprego para poder se alimentar, ter um lugar para dormir, porque não tinha emprego fixo, né? Então, eles são esses trabalhadores itinerantes, e eles estão chegando nesse rancho para trabalhar porque eles tiveram um problema causado pelo Lenny. O Lenny é um homem forte, como a gente viu, ele tem algumas dificuldades cognitivas, então ele não sabe a força que a força dele tem, né? Ele não conhece o peso da sua própria força. Então, eles tiveram um problema, e aí começa. Gente, é uma obra pesada, né? Fala de várias coisas. Deixa eu pegar aqui minhas anotações rapidinho. Ela foi até uma obra banida nos Estados Unidos por causa da sua linguagem ofensiva e vulgar. O vulgar que eu ouso dizer que é porque o Steinbeck ele usa uma linguagem bem assim, mesmo do jeitinho que eles falam. Não é uma coisa que ele escreveu porque ele queria que ficasse bonito. Não. Era como as pessoas mesmo daquela época, daquele contexto, falariam. Então, eu acredito que por isso colocaram ali que é uma linguagem vulgar. Tem também temáticas muito polêmicas. E já começa com a polêmica aí. Eles estão mudando de emprego porque o Lenny, ele tem essa coisa que ele gosta de tocar em coisas macias. Então, esse outro emprego que eles estavam, ele fica passando a mão no vestido de uma mulher, no casaco. E ela o acusa de estupro. Então, por causa disso, eles estão fugidos. E, como sempre, o George protegendo ele, porque é a única pessoa que entende, que sabe que ele é inocente, que ele não está fazendo nada por mal, né? Então, eles chegam lá e eles começam, né, a trabalhar nesse lugar. Nesse lugar é majoritariamente masculino, tem um homem negro e uma mulher.
E aí, novamente, o paralelo, né? A questão da crise. Né? Quem tinha mais prioridade, mais visibilidade era o homem branco, né? O homem negro e a mulher não. Então, claro, né, esse homem negro e essa mulher, eles estão ali à margem. Eles não são valorizados, né? A mulher ela é desprezada até mesmo pelo próprio marido e ela fica seguindo os outros trabalhadores porque ela quer atenção, ela não está feliz no casamento dela. A gente vai voltar para essa esposa num pouquinho no final, que é o que leva ao final da obra, né? E só um instantinho. Certo. Então, eles estão aí nesse lugar e tem a questão também muito importante que o George e o Lenny, eles têm um sonho. E eles ficam o tempo todo contando esse sonho um para o outro como uma forma de levantar os espíritos um do outro, deles não desistirem daquilo. Então, eles ficam, Lenny, me conta o sonho. George, me conta o sonho. E eles ficam contando o sonho um para o outro. E esse sonho deles é deles terem o próprio terreno deles, onde eles iam poder receber amigos, eles iam poder criar bichos, né, coelho, porque o Lenny, ele gosta de coelhos. E eles ficam contando esse sonho um para o outro, eles acabam contando esse sonho também para os outros moradores desse rancho que eles estão. Alguns ficam, eu não quero participar do sonho, eles falam assim mesmo, que eles não querem participar do sonho. Outros já falam que querem conforme as coisas vão se desenvolvendo, né? E essa questão do sonho também é muito importante, né? Eles ficam falando do sonho o tempo inteiro. É o que mantém o George e o Lenny de pé. Sobre o título, né, Ratos e Homens, eu fiquei pensando bastante sobre isso. No começo da obra, o George fica pegando muito no pé do Lenny porque ele carrega um rato morto dentro do bolso, que ele matou fazendo carinho no rato. Ele era tão forte, né? E às vezes a gente não quer fazer assim, alguma coisa na cabecinha do cachorro, do bebê e tal. Fez isso, foi fazer carinho no rato, matou o rato. Por pena, a gente vê como ele é um homem inocente, ele carrega o bicho dentro do bolso. E o amigo fica lá, né? Se livra desse bicho e tudo mais. E ele não quer, porque ele sente remorso por aquilo, né? Ele não fez por ele querer. Justamente por causa dessa coisa que ele tem de passar a mão em coisas macias, o que já revela também essa dificuldade cognitiva que ele tem. Né? Então, em dado momento da obra, há uma briga, né, entre o Lenny e um outro cara. Ele não revida, mas porque o George vai lá e fala, ele acaba revidando e ele simplesmente esmaga a mão do cara com a força dele. Depois ele recebe um cachorro, por ele ser um homem muito sensível, mas novamente ele fazendo carinho no cachorro, ele mata o cachorro. E aí é o que vai levar para o final da obra, né? Tem essa questão do sonho, que a gente ainda vai voltar, mas enquanto ele está ali sofrendo porque ele matou o cachorro, chega a mulher da história, né? Eu não me recordo do nome dela agora. Se eu não, ela só é mencionada como a esposa do Curly, ela não tem nome, ela só é a esposa, né? E aí ela chega lá para conversar com ele, porque ela mesma está triste por não ser valorizada pelo marido, e aí eles vão lá e começam a se consolar um ao outro. E ele explica por que o cachorro morreu. Foi porque ele matou sem querer, porque ele gosta de passar a mão em coisas fofas e macias. E ela falou que entendia e deixou ele passar a mão no cabelo dela. Só que por ele ser um homem forte, ela se assustou com a força do carinho. E ela começou a gritar. Nisso que ela começou a gritar, ele foi tampar a boca dela e, novamente, com a força, quebrou o pescoço dela e ela morreu. É trágico, gente, é trágico toda a vida. Nisso, no começo da obra, o George fala, olha, se a gente se meter em encrenca, você volta para esse lugar aqui, era o lugar deles dois. Quando eles chegaram em casa, porque os homens tinham ido para o tipo um bordel, né? E deixaram o Lenny, porque um homem inocente, o que ele vai querer num bordel? Ele ficou juntamente com a mulher. E aí o Lenny, o único que sabia onde o amigo estava, foi lá. E aí ele pegou e estava, né, claro, abalado pelo que ele tinha feito, porque de toda forma ele entendia o que tinha acontecido até certo ponto. E o George falou que não estava com raiva e pediu para ele tirar o chapéu e contar o sonho para ele. Nisso que ele tira o chapéu e conta o sonho, o George por trás vem dar um tiro na cabeça do amigo, né? É outra temática polêmica que tem dentro da obra, essa questão da eutanásia.
Não é eutanásia médica, como a gente vê pessoas que estão sofrendo muito com uma doença e aí recebem aquela dose para poder partir do, ou então quando um bichinho também está sofrendo. Não é essa eutanásia médica, mas é uma eutanásia moral. Porque no começo da obra tem um diálogo entre 2 dos homens do rancho e eles estão conversando sobre uma cachorra que deu cria. E ela deu uma certa quantidade de cria e o homem foi lá e afogou metade. Porque na cabeça dele, na inocência dele, não era o Lenny, isso era um outro homem. Ele fez isso por misericórdia, porque os bichinhos não iam sobreviver, porque a cachorra não ia conseguir cuidar. Então também tem essa questão da eutanásia, tanto no começo quanto no final. Isso é muito polêmico. Foi por isso, entre outras coisas, que a obra foi banida nos Estados Unidos. É bem comum eles banirem obras lá. Então, é uma questão moral, né? Por misericórdia, do mesmo jeito que o George matou o amigo. Né? Não tem dúvidas que ele matava o amigo. Se a gente for olhar assim para uma situação, meu Deus, foi assassinato. Mas ele fez isso por quê? Porque ele sabia que o amigo ia sofrer se o pessoal viesse atrás dele, né? Ele ia apanhar, ia fazer um monte de coisas com ele por ele ter matado a mulher. Mas o George era o único que sabia que o amigo não tinha feito aquilo propositalmente, que foi sem querer, porque ele era inocente, desconhecia a força que ele tinha. Né? Então, eu fiquei pensando sobre o título, 2 coisinhas só para a gente poder terminar. Eu fiquei pensando, será se 2 coisas sobre ratos e homens. Será se ratos e homens é porque no começo o Lenny carregava um rato morto, e aí fica bem literal, um rato morto no seu bolso, e aí no final da obra é ele mesmo que está morto, né? Porque por algo assim, vamos dizer que ele não fez, porque ele não matou o rato porque ele quis, o amigo não matou ele porque ele quis, aí fica ratos e homens. Então, né? Parece um pouco forçado, mas também pode ser ratos e homens no sentido de evolução de caráter psicológico. Não sei se vocês já ouviram, né, aquela expressão, tu é um rato ou tu é um homem, né? A questão do rato, não é que é um rato literal, mas tu és covarde ou tu és homem, né? É a questão do caráter. Então, a gente também pode pensar nisso na questão de evolução, né? De ter que tomar ali uma posição de homem e lidar com as coisas rapidamente, porque os personagens evoluem muito rápido nessa obra também. Então, pode ser isso, né? Evolução da covardia para finalmente ser um homem. E no final das contas, assim, a moral toda dessa obra é que o Lenny, ele é a representação do sonho americano. O tempo todo ele está falando do sonho, ele não se esquece do sonho. E o sonho americano é uma coisa antiga nos Estados Unidos, né? Eu estava lendo uma pesquisa, porque me veio isso na cabeça, eu sempre ouvi essa expressão. Eu estava lendo uma pesquisa, e a pesquisa dizia que se você chegar em 10 americanos diferentes, eles vão ter uma definição de sonho americano para você. Porque as pessoas vêm de contextos diferentes. Mas tudo volta para a questão de você ser próspero, de você conseguir alcançar coisas boas com o seu trabalho, de você ter igualdade, de você ter, sabe, prosperidade, sucesso. Então, esse é o sonho americano, né? E o sonho do Lenny a gente vê aqui que era bem simples. Ele queria ter um terreno onde ele ia estar com um amigo, ia receber outros amigos, onde ninguém ia mexer com eles, onde ele ia ter os coelhinhos que ele gostava. Então, é uma questão também de esperança, né? Esse sonho americano. Então, é basicamente isso, né? A obra ali num contexto onde os Estados Unidos ainda estava se reerguendo, né? Porque as coisas começaram, por incrível que pareça, começaram a melhorar com a Segunda Guerra, porque os Estados Unidos, né, têm ali um grande poder bélico, então eles começaram a produzir armas para a guerra, o que gerou empregos, né? Então as coisas começaram a melhorar ali. Eu não fui além disso, mas é como o professor estava dizendo, né? Não foi o que mudou a situação, a guerra, né? Que tudo melhorou ali. Não, começou a mudar ali porque eles começaram a gerar empregos através da guerra, né? Então, o livro, ali no momento difícil, traz questões também, claro, muito pesadas, né? Muito polêmicas. Eu acredito que se nós aqui lermos, nós vamos ter visões diferentes, mas também traz questões de amizade, de esperança, né? De ter que tomar decisões ali em momentos críticos, e essa questão também de não desistir, né? Porque mesmo no momento que eles estavam vivendo, o Lenny, em sua inocência, ele nunca desistia do sonho dele, né? Era possível eles conseguirem aquilo, mas aí uma coisa trágica vem e acontece,
e pode ser também uma representação dos próprios Estados Unidos, né? Que o sonho deles morreu, o sonho acabou com a crise, né? Também tem, se eu não me engano, foi o John Lennon que falou isso, o sonho acabou. Então pode ser também uma questão dessa, né? O Lenin ali é a representação do sonho americano, e aí ele acaba morrendo, vamos dizer assim, né? E foi o que aconteceu com o país, né? Então, esse foi o nosso trabalho, gente. É claro que não é assim uma pesquisa fechada, que o que eu estou dizendo é isso, mas foi o que eu pude perceber assim, enquanto eu lia e buscava essas informações. Espero que vocês tenham gostado. O problema é a Aline, quando ela vai fazer a apresentação dela, ela se liga no 350, né? Aí ela quase que a gente não consegue acompanhar. Mas olha só, vocês prestem bem atenção que, apesar da situação toda, essas obras elas são extremamente complexas, né? São obras de literatura do melhor nível que a gente tem. Já havia acontecido isso, né? Já havia chamado a atenção de vocês para o Fitzgerald, para o Hemingway, né? Então, são obras que realmente merecem prêmios, certo? E já havia acontecido lá atrás com o Fitzgerald, agora está acontecendo de novo com John Steinbeck. E as interpretações, como numa boa obra de literatura, elas têm várias direções, certo? Você pode ver muitas coisas dentro da mesma obra. E um dos pontos, né, mais críticos dessa discussão é justamente este bendito título, né? Por que rato e homem? Então, é claro que a gente também já conversou aqui, eu já chamei a atenção de vocês. As obras de literatura, elas são imagens, certo? O autor, ele cria uma imagem daquilo que ele tem na cabeça, porque ele precisa transmitir aquilo, né, dentro do estilo dele. Então, ele começa a produzir uma teia que vai mostrar uma determinada imagem. Então, ratos e homens, na verdade, é uma representação do momento social pelo qual os Estados Unidos passavam, tá? Ou seja, é a miséria, certo? E a não miséria. É a força bruta e a inteligência. Eram os valores que estavam, vamos dizer assim, duelando naquele momento. Claro que a imagem do rato morto no bolso, tá? É degradante, certo? Ninguém pega um rato morto e põe no bolso e fica lá vários dias com aquele rato no bolso, no que vai feder. Entenderam? Então, isso é a imagem. O autor criou essa imagem para mostrar que aquilo era uma degradação. A vida que eles levavam era uma vida degradante. Então, a gente tem o cara alto e forte e grande, não sei o quê, que só tem a força bruta, certo? E tem um outro baixinho, pequenininho, que não tem estatura, não tem nada, mas tem inteligência, certo? E aí um precisa ajudar o outro para que eles possam sobreviver. Então, um é o rato e o outro é o homem. A imagem é dos dois personagens principais da obra, certo? O rato é aquele ser miserável, insignificante, né, ultrajante, fedorento, enfim, tudo de ruim que a gente sabe que o rato representa.
a imagem do rato. Agora vocês imaginem a putrefação do rato morto, que foi a imagem que ele criou logo de cara para representar o pobre do Lenin. Certo? E, ao mesmo tempo, ele foi mostrando fatos na obra, né, que davam conta da insignificância e da miserabilidade do pobre do Lenin, certo? Que só tinha força bruta e mais nada. Então, Ratos e Homens representa nada mais do que a convivência da sociedade americana, a convivência social da sociedade americana daquela época. E um outro aspecto que a gente precisa ficar muito atento, porque é uma releitura de hoje também, é que a crise de 29, ela não foi uma crise de Nova York, tá? Ela foi uma crise dos Estados Unidos. Claro que se o centro financeiro, não só dos Estados Unidos, mas do mundo, como ainda é hoje, é Nova York, se Nova York afunda, acho que 80% ou 90% do mundo afunda junto com Nova York, porque é onde estão todos os investimentos, é onde está a Bolsa de Valores mais internacional que existe. Então, se a Bolsa afunda, se a Bolsa de Nova York afunda, se Nova York afunda financeiramente, o resto do mundo também afunda. Tá? Então, a gente costuma dizer, né, que Wall Street é o centro financeiro do mundo, certo? Porque é lá que tudo acontece praticamente. Se vocês forem, por exemplo, pensar nos industriais judeus, lá na terra deles, eles não têm nada. Mas lá nos Estados Unidos eles têm muito dinheiro, não é pouco não. Então, esses investimentos todos, as pessoas têm o costume, o hábito de dizer assim, foi a crise de Nova York. Não foi de Nova York. A crise explodiu lá, mas foi como vocês viram aí, né? Os dois foram lá para a Califórnia. Os campos rurais agrícolas maiores existiam lá. E aí não tinha jeito, não. A pessoa podia ser, por exemplo, um engenheiro, um médico, não sei o quê, mas se o que ele tivesse para fazer era vender maçã na rua, ele ia vender maçã. Se fosse plantar, ele ia plantar. Se fosse trabalhar na roça, como a gente diria hoje, ele ia trabalhar na roça, porque era a situação americana daquele momento. Vocês viram ali a imagem, né? Mostrando a fila à procura de emprego. Certo? Então, essa obra, Ratos e Homens, talvez seja uma das maiores obras da literatura americana. É difícil porque são muitas obras boas. E se vocês pensarem bem, guardadas as proporções, elas aconteceram muito nessa época, tanto da Lost Generation quanto da Grande Depressão. Parece que deu assim caiu um raio de luz, né, nos autores americanos, apesar de toda a situação, e aí eles saíram produzindo obras e ganhando prêmio com elas. Certo? Muito bem. Alguma pergunta, gente? Não? Adria, Cassiane, alguma pergunta? Não. Esperando o café, né? Mas é a fila do desemprego. Mas mas só que assim, lá Não, professor. havia tipo uma espécie de donuts, né, um café que dava comida para eles, mas eles estavam na fila
emprego, de procura de emprego, entendeu? Da fila do desemprego, vamos dizer assim. Mas isso vocês vão ver em padarias, tá? Vocês vão ver em supermercado. Então, hoje em dia, acontece a mesma coisa, certo? É cesta básica, né? Agora, por exemplo, durante a pandemia, muitas pessoas perderam o emprego. Nós estamos dentro de uma crise financeira, certo? Não é só no Brasil, mas em várias partes do mundo. E aí as pessoas contam com a solidariedade de quem tem alguma coisa para doar, né? Para dar, tá? Muito bem, gente. Então, dona Adria, eu vou parar aqui essa apresentação das meninas, que foi muito boa, e você pode, então, fazer a sua apresentação, tá? Tá ok, professor. Vamos lá, Adria, pode falar. Tá, só um minutinho. Vou apresentar, e aí... Vou falar aqui do autor um pouco, né? Do Ernest Hemingway. A sua obra foi o nosso, o Menino do Arthur, no caso, é O Velho e o Mar, né? E aí o autor, ele nasceu dia 21 de julho de 1899, em Oak Park, nos Estados Unidos, e ele morreu dia 2 de julho de 1961, aos 61 anos. Também em Katmum, eu não sei, acho que é Katmum, em Daru, nos Estados Unidos. Né? Ele teve 4 relacionamentos. Ele era a ocupação dele principal, escritor. Ele teve principais obras, que foi o Tessão, Also, Rizes, o Ron, Tebaltos e o Te Rodman and Tiste, acho que é assim, que é o Velho e o Mar. O gênero dele literário foi romance e contos, né? E a causa da sua morte foi suicídio com arma de fogo. Então, ainda muito jovem, vou falar rapidamente, quando a Grande Guerra de 1914 a 1918 aconteceu no mundo, né? Ele decidiu ir para a Europa pela primeira vez, e aí o Hemingway havia terminado seu segundo grau em York Park. E ele trabalhou também como jornalista no jornal The Kansas City Star. Tentou também alistar-se no exército, mas foi preterido por ter um problema, no caso, na visão. Decidido ir à guerra, ele conseguiu uma vaga de motorista de ambulância na Cruz Vermelha. Aí, lá na Itália, ele apaixonou-se pela enfermeira, né, Agnes, que viria a ser sua inspiração, no caso, para a criação da heroína de Adeus às Armas, em 1929. E aí, ele também voltou, então, da Europa, em 1921, recém-casado, no caso, com Elizabeth Richardson. No caso, foi seu primeiro casamento, teve um filho. Ele trabalhava para a revista canadense, lá em Toronto. E aí ele começou o início da carreira, né, se aproximou de outros principais, como Ezra Pound, Scott e por aí. E Hemingway também era uma parte da comunidade de escritores expatriados em Paris, então conhecida como a geração perdida, né? Então, nome inventado e também popularizado por Gertrude. Então, a vida e a obra de Hemingway tem essa relação, no caso, com a Espanha, né? País onde ele viveu por 4 anos. E ele teve uma breve passagem marcante do escritor americano, que ele também estabeleceu uma relação emotiva e ideológica com os espanhóis. E aí ele teve também uma outra obra, né, que abordaria no seu livro O Sol Também Se Levanta. E aí a nossa obra que a gente ficou foi O Velho e o Mar. No caso, em 1952, né, ele publicou O Velho e o Mar, com o qual ganhou o prêmio
dizer, de ficção, e também foi laureado com o Nobel de Literatura, devido ao seu domínio da arte narrativa. E aí, mais recentemente, demonstrado em O Velho e o Mar, né? Pela sua influência que exerceu, no caso, no estilo contemporâneo. Ele se suicidou, né? Ao longo da vida, o escritor, ele sempre teve o tema suicídio aparecendo nos seus escritos, cartas e conversas com frequência. No caso, seu pai também se suicidou por problema de saúde financeira. Sua mãe também era dona de casa, professora, atormentava, no caso, com a sua personalidade dominadora. Então, aí, ela lhe enviou pelo correio a pistola, né, com o qual seu pai havia se matado, e o escritor, atônito, também não sabia se ela queria que ele repetisse o ato do pai ou que guardasse a sua arma como lembrança. Então, aos 61 anos, ele enfrentando sérios problemas de hipertensão, diabetes, depressão, perda de memória, Hemingway decidiu, então, se pela primeira alternativa. Então, no caso, também era portador de hemacromatose, o qual está relacionado, no caso, à depressão, essas coisas que eu acabei de falar. Então, todos os personagens dele, escritor, se defrontavam com o problema da evidência trágica, né, do fim. Então, Hemingway não podia aceitar. A vida inteira jogou, no caso, sempre com a morte, né? Aí, até que no dia 2 de julho, ele pegou essa arma, né? Que tomou esse fuzil de caça e disparou contra si mesmo. E aí eu vou falar um pouco agora do Velho e o Mar, né? O que foi essa obra que deu esse prêmio Nobel a ele, né? Então, foi a última grande obra da ficção de Hemingway. Ele foi publicado ainda durante a sua vida, sendo uma das suas obras mais famosas, né, que conta a história. Achei muito interessante, é um livro pequeno, né, é uma obra pequena, que conta a história de um velho pescador, no caso, que luta com um peixe, né, ele vai, primeiramente, para o alto mar, né, então a ação vai decorrer ao largo, né, da grande ilha, e envolve, no caso, o velho pescador, numa simples canoa, que durante 3 meses de fracassos, ele consegue, né, ferrar no anzol uma espadinha azul gigante, com a qual luta durante 3 meses no mar, né, sob um piedoso sol, no caso, né, e sofrendo a ressalga, né, implacável do mar. Então, vai trazendo aí nessa obra, né, a fadiga e as emoções, né, de Santiago, que no caso era o velho, transmitindo a nós, né, como é esse caso, de horas e horas, né, ele passava atrás do peixe da sua vida. Então, a obra é um autêntico hino sobre a magia da pesca e da captura do impensável, numa sucessão esgotante e épica das sensações de alguém que, no caso, na solidão de um mar, né, só estava ele e o peixe. Então, ele ali, só ele, o mar e o peixe, só podia contar consigo mesmo, né, para vencer o peixe que o torturava e alternava entre a iminente tragédia, né, no caso, e a mais insensata esperança. Então, quando o velho Santiago conseguiu, por fim, né, matar o gigantesco espadim e amarrá-lo à sua canoa para a terra, né? Então, achei interessante que ele conseguiu, mas para ele conseguir chegar, né, vivo, teve que também lutar contra tubarões, e esses tubarões foram comendo, né, a sua pesca. Então, resumindo-se a um enorme branco e frustrante, né, esqueleto que virou o peixe espadim, né? Então, ele chegou bem abatido, e os pescadores vendo, né, que ele tinha conseguido essa tal façanha de conseguir o maior peixe. E ali tinha um menino, né, que ajudava, que gostava muito do velho, né, que era o Santiago, e ajudou também. Então, a obra dele foi esse enredo, né, teve esse contexto bem interessante, né,
que quando finalmente ele consegue chegar à praia, o peixe já estava sem carne, então só restava a sua espinha. E aí o Santiago sem forças, né? Já nenhum outro pescador tinha pegado um peixe daquele tamanho, então ele foi o maior que alguém já havia pescado, né? E aí passaram a respeitá-lo e ajudá-lo. Então, especialmente o jovem Manoli, né? Que gostava muito do velho. Então, foi essa a minha pesquisa, professor, que eu consegui trazer, né? Então, trazendo para o contexto agora, né? Que nós, seres humanos, temos as nossas lutas diárias, né? Então, também, Velho Santiago mostrou ali que ele era um homem humilde, né? Um homem simples, mas, porém, determinante, na qual ele queria, né? Conseguir o seu feito, e não importava como ele sairia daquela situação, né? O importante é que ele ficou ali marcado e lembrado, né? Que ele tinha conseguido algo extraordinário, que a natureza também, né? Nós, como seres humanos, hoje estamos vendo tudo que está acontecendo no mundo, e nós somos os causadores maiores, né? De toda essa situação da natureza, esses conflitos, e ele passa para nós, né? Que podemos sim conviver, né, com a natureza e termos a convicção de que nada, se a gente colocar confiança, se a gente colocar determinação, né, a gente vai conseguir aquilo que a gente almeja. E é isso, Muito bem. professor. Muito bem. Ok, Adria, obrigado. Bem, só para a gente lembrar um pouquinho, tá? Lembrem do seguinte: o mar é o campo de batalha e o velho e o peixe são os dois adversários da guerra, tá? Então, o que o Hemingway quis dizer foi que não interessa o tempo que a guerra leve ou dure, nunca há um vencedor na guerra. É por isso que o peixe é comido pelos tubarões, não sobra nenhum, não sobra nada do peixe, e o Santiago também perde todas as forças e chega de volta exaurido. Então, o campo de batalha é o mar, a guerra é um evento onde há uma grande solidão de cada soldado, há sempre dois adversários, né, e um inimigo, e o moral, né, a mensagem do Hemingway é: não existe vencedor na guerra. A releitura melhor é a que a Adria disse para nós aí, que são as batalhas diárias que nós temos que travar contra vários inimigos, né? Às vezes que nós nem sabemos que são inimigos. Certo, gente? Se vocês não tiverem, então, nenhuma pergunta, obrigado pela participação, ok? Adria, Cassiane, eu vou encerrar aqui, tá bom? E se Ok, vocês não tiverem nenhuma pergunta, por mim, vocês estão liberados, tá bom? Muito ok, obrigado, obrigada. Boa boa tarde. semana e boa tarde. Boa tarde, professor. Tchau, tchau.